Seguimos aqui no Jornal Jovem Pan tratando das campanhas eleitorais, porque com a presença de Jair Bolsonaro em Aparecida, foi retomado o debate sobre o uso eleitoreiro da fé. A repórter Beatriz Manfredini esteve na Basílica, onde o presidente acompanhou a missa celebrada pelo arcebispo Dom Orlando Brantes, e tem os detalhes pra gente. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, incentivou os fiéis a votarem no dia 30 de outubro. A política, ela caminha muito pelos caminhos ideológicos, que são caminhos de grupos e de interesses, às vezes pessoais, grupais. Então, isso que vocês da imprensa devem, vamos dizer, acentuar. Vamos votar, é a democracia que ainda existe, o poder do voto, a soberania do povo. Isso que nós devemos falar e ajudar o povo a votar. Durante a homilia, na principal missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, ele não citou o nome de candidatos e afirmou que é necessário combater o que chamou de dragões do ódio e da mentira. Por exemplo, na Ucrânia, não está lá um problema de um dragão? E assim também no desemprego do mundo inteiro, não é só aqui, e das desigualdades sociais. É isso que Nossa Senhora vai nos ajudar a vencer. Não vamos dar atenção ao dragão, vamos dar atenção à vitória que vem da fé e da fraternidade. Antes da visita de Bolsonaro, o arcebispo disse que, independente da intenção, o presidente seria bem recebido para a celebração. Dom Orlando pontuou, no entanto, que é preciso ter identidade religiosa. Eu não posso julgar as pessoas, mas nós precisamos ter uma identidade religiosa, não é? Ou somos evangélicos ou somos católicos. E então nós precisamos ser fiéis à nossa identidade católica. Mas, seja qual for a intenção, vai ser bem recebido porque é o nosso presidente. E é por isso que nós o acolhemos. Na terça-feira, antes do Dia da Padroeira do Brasil, a Arquidiocese de Aparecida divulgou nota dizendo esperar que a rotina dos fiéis não fosse impactada por motivos políticos. Assinado por Dom Orlando, o documento ressalta ainda que a participação de Bolsonaro em um terço promovido por outro grupo de religiosos não tem relação com a Arquidiocese. Pois é, mais análise, mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan com Rodrigo Constantino e Cris Grêmio. Eu começo essa rodada com o Rodrigo Constantino. Consta, esse tipo de agenda dos candidatos sempre foram valorizadas independentemente da disputa e de quem for o candidato, sempre. Missas especiais, cultos religiosos, independentemente da igreja, da denominação religiosa. Agora, você acha que nessas eleições as questões que envolvem a religião, os valores cristãos, ganharam um peso diferente? A que você pode atribuir esse tipo de discussão que envolve a religião no momento da eleição, da campanha eleitoral? Mas eu também queria a sua análise em relação ao posicionamento do arcebispo, porque ele falou em combate aos dragões do ódio e da mentira. Precisava? Bom, se ele está se referindo ao Lula, está perfeita a descrição. Eu não sei se era esse o intuito. Agora, veja, em primeiro lugar, a esquerda tem uma visão da religiosidade e do Estado laico muito peculiar. Eles transformaram laicidade em Estado antirreligioso. Eles acham que o cristão tem todo o direito de ser cristão desde que ele fique lá trancadinho no seu quarto e nunca saia de lá com questões religiosas para trazer para a política. Mas eu pergunto, como é que se vai debater questão de aborto e legalização de drogas e outras questões se você não puder trazer os valores morais básicos que para muita gente são derivados da religiosidade? Então isso é um truque que a esquerda encontrou no mundo todo, porque os comunistas sabem que o grande obstáculo ao totalitarismo comunista é o cristianismo, e sempre foi claro isso para muita gente. Veja que o Lula, no documentário Entre Atos, do Walter Moreira Salles, ele diz, comparando lá com o caso de Solidariedade e tudo, que foi fundamental ter a Igreja Católica ao seu lado. A esquerda vem tentando aparelhar a Igreja Católica no Brasil há décadas. A CNBB virou Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos.
e eles não estão dando conta do crescimento evangélico, que traz uma mensagem distinta. Então é preciso levar em conta que existe sim um aparelhamento da Igreja Católica, pelo menos de uma parte da cúpula da Igreja Católica, né, pela esquerda. Então, de novo, como é que nós vamos discutir política sem trazer a questão do aborto, sem trazer a questão de drogas e por aí vai? E como nós vamos debater esses assuntos sem trazer os valores mais básicos religiosos que cada cidadão traz? Você me pergunta por que isso ganhou tanto peso nessa eleição? Porque todo mundo sabe que do outro lado tem alguém que defende, por exemplo, o ditador da Nicarágua, que persegue cristãos. Agora, Cris, o Constantino mencionou a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e aqui eu lembro que ontem a entidade emitiu uma nota condenando a exploração do uso da fé para ganho de votos para candidatos nesse segundo turno. Você acredita que esse posicionamento da CNBB é um recado não só para candidatos, mas também para algumas lideranças religiosas que fazem essa mistura de política e religião? Não, eu acho que a CNBB está em campanha, como sempre esteve. A CNBB tem lado e a gente sabe qual é, né? Eu acho que a intenção é justamente querer aproveitar o lado que se finge respeitador da religião, mas, como disse o Rodrigo, bate palma para ditador que está prendendo freira, padre, fechando igrejas e expulsando outros religiosos do país. Esteve lá, inclusive, na posse de Ortega em 2007. Ortega foi receber Lula no aeroporto e serviu de motorista para ele. São amigos, não é só apoio, é amizade mesmo. E agora o PT fica entrando na justiça, no TSE, pedindo que veículos sérios, como a Gazeta do Povo, sejam impedidos previamente de noticiar qualquer relação entre Lula e ditadores. É uma tentativa de esconder a verdade para fingir que não apoia quem apoia. Em relação à Aparecida especificamente, eu queria lembrar que o presidente Bolsonaro abraçou um pedido de ajuda que o prefeito de Aparecida fez, inclusive ao vivo aqui na Jovem Pan, em entrevista a jornais aqui da Jovem Pan, desesperado, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes que tinha naquela época, no meio da pandemia, ali meados do ano passado, 70% de desempregados, pessoas que dependem apenas e tão somente do turismo religioso. E foi o governo Bolsonaro, o exército que levaram comida, que levaram ajuda para essa cidade. O prefeito, inclusive, depois agradeceu profundamente a ajuda do governo federal. Então, veja, o presidente Bolsonaro está em campanha, mas ele é o presidente do país. Aparecida é a cidade onde se cultua a padroeira do Brasil. Outros presidentes da República, vou citar, por exemplo, Dilma Rousseff, mesmo em ano eleitoral, estiveram em Aparecida na condição de presidente, não de candidato, indo prestigiar a maior festa ali da Igreja Católica no Brasil, que ainda congrega a maior parte dos brasileiros que seguem alguma religião. Então, essa tentativa de insinuar que está sendo usado para fins políticos é da campanha oposta. Foi a Haddad e Lula que ontem estavam dando entrevistinha por aí para a imprensa militante para dizer não vamos à Aparecida para não usar da fé. Os que comungam só em ano de eleição, querer vir falar de quem está usando da fé porque vai sempre à igreja nos fins de semana e especialmente em momentos de fé religiosa como hoje. Eu acho que o presidente fez bem e fez bem também de ter feito todo o discurso político antes de ir para lá e lá apenas acompanhado à missa.